Eu não gosto de falar sobre essa história. Na verdade, passei anos tentando convencer a mim mesmo de que nada daquilo foi real, que era só a minha mente cansada, destruída pelo medo e pelo remorso. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que algumas coisas não desaparecem só porque você tenta esquecê-las. Elas ficam escondidas, esperando. E a minha esperou na beira de um viaduto. Naquela noite, a estrada estava completamente vazia. Era por volta de 2 da manhã, quando resolvi pegar um desvio que eu normalmente evitava. Eu sabia que era mais rápido, mas também sabia que ninguém gostava de passar ali. Sempre ouvi histórias sobre acidentes, suicídios e aparições, mas nunca dei atenção. A maioria das pessoas cria lendas para justificar o medo do escuro. Eu achava que era assim, até aquela noite. O vento estava forte quando comecei a subir o viaduto. As laterais altas de concreto criavam um túnel estranho para o som. O motor do carro parecia ecoar 2 vezes. Primeiro dentro do veículo, depois na estrutura oca acima de mim. No início, estava tudo normal, mas depois de alguns metros, percebi que havia algo diferente naquela madrugada. Era silêncio demais. Um silêncio que não vinha da ausência de barulho, mas da presença de alguma coisa invisível. Como se o ar estivesse esperando pelo momento certo para se mover. Eu diminui a velocidade sem perceber. Segurei o volante com mais força do que o necessário. À minha frente, o viaduto parecia nunca acabar. Os faróis iluminavam apenas o suficiente para mostrar a pista estreita e a neblina baixa que começava a se formar. A cada metro que eu avançava, tinha a sensação de que o ar ficava mais pesado. E então, eu o vi. No começo, achei que era só um poste, uma sombra, alguma coisa sem importância. Mas conforme me aproximei, percebi que era um homem parado no meio da calçada estreita do viaduto. Ele estava encostado na grade de proteção, olhando para baixo, como se observasse algo na escuridão lá embaixo. O corpo dele era imóvel demais, a postura rígida demais. Pisei no freio com força. O carro derrapou alguns centímetros e parou a poucos metros dele. O cinto apertou meu peito, mas eu mal senti. Eu estava preso num estado estranho, entre a preocupação e o medo primitivo. Eu não deveria ter parado. Eu sei disso hoje. Mas na hora, era como se alguma força me obrigasse a ficar ali. Chamei, mas minha voz não saiu. Tentei piscar, mas meus olhos pareciam presos à imagem dele. Ele não se virou, não olhou para mim, não deu sinal de que me ouviu. Estava apenas ali, parado, como alguém que desistiu de tudo. Eu abri a janela, não sei porquê. Talvez para chamar, talvez para tentar fazer alguma coisa, mas assim que o ar frio entrou, eu senti uma pressão esquisita na cabeça. Não era dor. Era uma sensação de que eu estava prestes a entender algo que não queria entender. Então ele mexeu a cabeça. Devagar, muito devagar. Não se virou para mim, apenas mudou o ângulo do olhar, como se estivesse olhando um pouco mais para o lado. Foi nesse movimento mínimo que percebi. Ele sabia que eu estava ali. O corpo dele parecia errado, não torto, não deformado, apenas tenso demais, como alguém que está há horas na mesma posição, sustentando o próprio peso com esforço. Ei, eu finalmente consegui falar. Tá tudo bem? Silêncio. Ele não respondeu. Não respirou. Não se mexeu. Só ficou ali. E então o vento parou. Completamente. A fumaça da minha respiração ficou presa no ar, imóvel, pairando como se o tempo tivesse diminuído ao meu redor. Foi nesse segundo congelado que entendi. Aquele homem não estava ali por acaso. Ele estava esperando alguém. E por algum motivo que eu não compreendia, esse alguém era eu. Tentei acelerar e sair dali, mas o carro morreu. O motor simplesmente apagou. As luzes piscaram. O painel se apagou. Eu apertei a chave, girei o motor, tentei de tudo. Nada funcionava. Então, sem aviso, o homem virou o rosto, desta vez completamente, e olhou diretamente para mim.
Eu nunca vou esquecer o olhar dele. Não era ódio, não era raiva, não era tristeza, era acusação. Como se ele soubesse exatamente quem eu era. Como se tivesse esperado anos para finalmente me ver ali. Ele deu um passo em minha direção. Eu me afastei automaticamente, encostando no banco, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. Outro passo. O vento continuava parado. As luzes do viaduto apagadas. A neblina baixa se contorcendo como fumaça pesada. Quando ele chegou ao limite da calçada, a poucos metros do carro, pude ver melhor o rosto dele. Não era deformado, não era sangrento, não era monstruoso. Era pior, era normal. Normal demais para alguém que parecia não estar vivo naquele lugar. Ele ergueu uma das mãos, devagar, como se estivesse pesando toneladas, e apontou para mim. Não para o carro, não para o farol, para mim. Eu sei, ele murmurou. A voz veio arranhada, fraca, como se tivesse sido arrancada do fundo de um buraco. Eu senti minha pele arrepiar no mesmo instante. Ele continuou. O que você fez? Meu coração parou por um... Ele não disse meu nome, não disse nenhum detalhe, não deu explicações. Apenas falou exatamente aquilo que eu passei anos tentando não lembrar. Eu apertei o volante com força, tentando manter a cabeça no lugar. Eu não sei do que você está falando. Ele deu outro passo. Agora a poucos centímetros da frente do carro. O rosto dele ficou iluminado pelos faróis. E pela primeira vez, percebi algo que me destruiu por dentro. Ele estava chorando. Mas não lágrimas, não água. Era como se pequenos filetes escuros escorressem dos olhos dele. Algo entre tinta e sombra. Algo que não fazia sentido no corpo de um homem vivo. Todos nós pagamos, ele disse, com a cabeça inclinada, pelo que deixamos para trás. Eu não consegui responder. O motor, que estava morto, ligou sozinho. As luzes do painel acenderam. O carro vibrou. Ele não piscou, não recuou. Apenas murmurou mais uma frase que fez minha respiração falhar. A culpa traz você até mim. Eu acelerei, pensei, não raciocinei. Somente pisei com toda a força no pedal. O carro arrancou de uma vez e o homem desapareceu. Não pulou, não correu, não caiu. Simplesmente evaporou, como se nunca tivesse estado ali. Mas antes de sumir completamente, ouvi sua voz dentro da minha cabeça. Não adianta correr. O carro atravessou o restante do viaduto em alta velocidade. Eu tremia tanto que mal conseguia controlar o volante. Minha respiração estava descompassada, minha visão turva. Quando finalmente cheguei ao fim do viaduto, parei no acostamento e vomitei do lado de fora. Minha pele estava gelada. Meu coração parecia prestes a explodir. Não olhei para trás. Não conseguia. Mesmo sem olhar, senti que ele ainda estava lá, me observando, esperando, e eu sabia, no fundo, que aquela aparição não foi aleatória. Havia algo que eu escondia de mim mesmo, algo que eu deixei enterrado há anos. E o homem do viaduto sabia exatamente o que era. Eu fiquei parado ali, no acostamento, tentando controlar a respiração. Minhas mãos não respondiam direito e por alguns segundos tive a impressão de que eu ainda estava no viaduto. O ar tinha aquele mesmo peso, aquela mesma densidade estranha que antecedeu a aparição dele. Mas aos poucos, a sensação começou a desaparecer. O motor do carro ronronava em marcha lenta, como se nada tivesse acontecido. Os faróis iluminavam o mato baixo do acostamento e a estrada, apesar de deserta, parecia normal outra vez. O que me aterrorizou não foi o que vi, mas o que senti. Ele sabia. Ele olhou para mim como quem reconhece um velho segredo, como se eu fosse o motivo dele estar ali. Eu sempre tentei enterrar aquela memória. Sempre tentei me convencer de que foi acidente, de que eu não podia ter feito diferente. Mas no fundo, muito no fundo, eu sabia. E ele sabia também. Liguei o pisca-alerta e fiquei alguns minutos em silêncio, tentando decidir se eu deveria voltar, seguir ou simplesmente desligar tudo e esperar amanhecer. Mas a ideia de ficar parado na escuridão
me dava mais medo do que qualquer coisa. Por mais estranho que pareça, continuar andando parecia mais seguro do que ficar imóvel. Engatei a marcha e segui viagem. A estrada parecia longa demais. Cada poste de iluminação parecia mais distante do que o anterior. Cada curva parecia idêntica. Depois de alguns quilômetros, percebi que não estava sendo perseguido. O retrovisor mostrava apenas a escuridão normal da madrugada. Não havia ninguém atrás de mim, nenhum vulto, nenhum farol, nenhum movimento estranho. Mas dentro de mim, a imagem dele continuava viva, o olhar, o gesto lento, a voz arranhada dizendo: "Eu sei o que você fez." Aquela frase reverberava de um jeito que nenhuma outra memória conseguia fazer. Não porque eu acreditasse que ele era um espírito, ou uma aparição, ou qualquer coisa assim. Não era isso. Era o fato de que ele estava certo. E eu sabia exatamente do que ele estava falando. Meu peito começou a apertar. Minha garganta travou. Eu tentei me concentrar na estrada, mas a lembrança veio sozinha. Sem pedir permissão, sem pedir espaço. A chuva naquela noite. O asfalto molhado. A curva fechada demais. Os faróis cortando a escuridão. E a figura atravessando a pista. Eu pisquei forte, tentando expulsar a memória. Passei a mão no rosto. Inspirei fundo. Não queria lembrar. Não daquela forma. Mas era tarde demais. O passado estava voltando. E o homem do viaduto era só o começo. Continuei dirigindo, tentando afastar os pensamentos, quando o rádio do carro ligou sozinho. Não havia sinal, só um chiado baixo, quase como respiração. Eu desliguei. Ele ligou de novo. Dessa vez, não era chiado. Era uma voz distante, quase inaudível. Tentei aumentar o volume. O som ficou mais claro. "Volta!" Meu coração disparou. Olhei pelo retrovisor instintivamente, mas nada além da estrada vazia. O rádio voltou ao chiado normal, depois ao silêncio. Encostei novamente. Não dava para continuar assim. Saí do carro e sentei na mureta do acostamento. O vento estava mais frio ali e eu conseguia ouvir melhor meus próprios pensamentos. O silêncio da madrugada fazia tudo parecer mais pesado. Eu fechei os olhos e a memória voltou inteira dessa vez, como se alguém tivesse tirado um pano de cima de algo que eu tentava não ver. Lembro que naquela noite, anos atrás, eu não deveria estar dirigindo. Estava cansado demais, exausto, e mesmo assim, peguei a estrada. Lembro de ter discutido comigo mesmo, dizendo que conseguiria chegar mais rápido, que não precisava parar, que bastava manter o ritmo. A chuva era fina, mas constante. O asfalto brilhava sob os faróis. Eu estava distraído, pensando em problemas que hoje nem lembro mais quais eram. E então, uma silhueta apareceu no canto da pista. Primeiro confusa, depois real. Eu freei, mas era tarde. O carro deslizou na pista molhada. O som dos pneus cantando ecoou na minha cabeça. E o impacto que nunca esqueci. A lembrança foi tão intensa que meu corpo reagiu como se tivesse acontecido ali, naquele exato momento. Senti o peito apertar, a respiração falhar, as mãos ficarem frias. Abri os olhos rápido. O acostamento estava vazio, só o vento, só a estrada, mas eu já não conseguia afastar a verdade. Eu carregava culpa, culpa profunda, culpa escondida, culpa empurrada para um canto da memória até apodrecer. E o homem do viaduto sabia. Voltei para dentro do carro, tranquei as portas. Respirei fundo várias vezes, tentando controlar o tremor nas mãos. Liguei o motor, mas não segui viagem. Fiquei ali, parado, encarando o volante. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu precisava saber se aquilo era real ou se minha mente estava desmoronando depois de tantos anos guardando aquilo sozinho. Foi então que senti um cheiro que não pertencia ao carro, nem à estrada, nem à madrugada. Era cheiro de chuva, aquela chuva específica da noite do acidente, aquele cheiro que eu nunca consegui esquecer. O mesmo cheiro que senti antes de ver o homem no viaduto. Engoli seco.
Olhei pelo retrovisor. Dessa vez não havia sombra, não havia figura, não havia ninguém. A sensação estava lá. Eu não estava sozinho. O rádio ligou outra vez. Uma interferência distorcida preencheu o carro, mas agora não era uma voz distante. Era algo mais claro. Você precisa lembrar. Eu desliguei, mas a voz continuou. Não pelo rádio, mas dentro da minha cabeça. Eu bati a porta do carro com força e saí, mas a sensação veio junto. A estrada estava completamente vazia. Eu olhava para o asfalto, para o céu, para o viaduto ao longe, mas não via nada. Mesmo assim, tinha certeza absoluta. Ele estava por perto. Eu conseguia sentir. Como uma presença silenciosa, observando cada movimento meu. Sem pressa, sem ameaça. Sem ódio, apenas aguardando. Então entendi algo que fez meu sangue gelar. O homem do viaduto não aparece para qualquer pessoa. Ele aparece apenas para quem carrega culpa. E eu carregava mais do que estava disposto a admitir. Foi nesse instante, parado no acostamento, com a madrugada inteira pesando sobre mim, que a voz dele voltou. Não no rádio, não no vento, não nos meus ouvidos. Direto na minha mente. Você sabe para onde tem que ir. Eu travei, porque eu sabia exatamente o lugar. Não o viaduto, não a estrada, não o acidente. O lugar onde tudo começou e onde eu nunca mais tive coragem de voltar. A voz se repetiu mais firme. Volte para o início. Meu coração bateu mais forte. O vento cessou. O silêncio ficou denso. Eu sabia o que ele queria. E pior, sabia por quê. Ele não apareceu para me assustar. Ele apareceu para me levar de volta. Para o lugar onde minha culpa nasceu. Onde uma vida terminou e onde eu segui como se nada tivesse acontecido. Eu entrei no carro, engatei a marcha e pela primeira vez em anos, aceitei que precisava voltar. Eu não sei explicar o que senti naquele momento, quando engatei a marcha para voltar. Não era coragem, também não era medo. Era uma sensação mais profunda, como se eu finalmente estivesse fazendo aquilo que sempre soube que precisaria fazer um dia. Eu me traía, achando que era forte o suficiente para seguir em frente, mas a verdade é que eu fugi. Por anos. E o pior tipo de fuga é aquela que acontece por dentro, quando você finge que enterrou o passado, mas ele só está adormecido, esperando a hora certa para abrir os olhos de novo. A estrada parecia mais escura do que antes. Era como se eu estivesse dirigindo para dentro da minha própria mente, não para um lugar físico, mas eu sabia exatamente onde deveria ir. Cada quilômetro parecia puxar algo do meu peito, como se uma mão invisível estivesse me guiando de volta. Eu não queria voltar. Eu precisava voltar. A lembrança do homem no viaduto ainda queimava na minha mente. A voz arranhada, o dedo apontando, o rosto angustiado, as lágrimas escuras escorrendo como tinta. Nada naquilo parecia humano. E, ao mesmo tempo, nada naquilo parecia falso. A pior parte é que eu sabia que ele não surgiu à toa. Ele surgiu porque eu carregava algo que nunca deveria ter sido carregado. Conforme eu me aproximava da saída que levava ao trecho antigo da rodovia, o trecho onde tudo aconteceu anos atrás, senti o ar mudar de novo. Não era vento, não era cheiro, era a atmosfera, pesada, doente, familiar. Meu peito apertou, meus dedos formigaram. Meu corpo sabia antes de minha mente admitir, eu estava chegando. O rádio permaneceu desligado, mas às vezes eu ouvia ruídos que não pertenciam ao carro, como passos, como respiração, como arranhões. Mas toda vez que eu olhava ao redor, nada. Somente a estrada me observando, esperando minha reação. O trecho antigo da rodovia era quase esquecido. Só usava quem conhecia a região ou quem queria evitar pedágios. A maior parte dos acidentes daquele lado acontecia porque ninguém cuidava direito da pista. E naquela noite, assim como no passado, ela estava molhada. A chuva fina voltou a cair, silenciosa, constante, igual àquela noite.
Foi quando senti um arrepio subir pelas costas. O mesmo cheiro da noite do acidente tomou conta da cabine do carro. O cheiro da chuva batendo no asfalto misturado com algo que eu nunca consegui descrever direito. Algo que só existe quando uma vida está prestes a mudar ou a acabar. Eu diminuí a velocidade. O para-brisa ganhou um brilho diferente quando o farol iluminou a curva adiante. A curva que mudou tudo. Meu estômago virou. Minhas mãos suaram. Eu sabia que não estava pronto, por mais que tentasse fingir o contrário. E foi ali, bem antes da curva, que percebi. Eu não estava sozinho. No retrovisor quebrado, o mesmo que não mostrava nada mais cedo, surgiu uma sombra, não nítida, não sólida, apenas um contorno, um vulto escuro ocupando o espaço atrás do banco. Meu coração travou. Eu não virei a cabeça. Não precisei, porque quando a mão dele, uma mão feita de sombra, mas com dedos claros, se moveu levemente no reflexo, percebi de quem era aquela presença. Era ele, o homem do viaduto, mas agora diferente, mais perto, mais intenso, mais desesperado. Eu senti a garganta fechar, as luzes do carro oscilaram, o motor vibrou e a voz dele, sem som, mas com força, preencheu minha mente como um grito silencioso. Não desvie, engoli seco. Mantive os olhos na estrada, na curva, no ponto exato onde tudo aconteceu. E a memória voltou, inteira. O farol iluminando um corpo, a silhueta atravessando a pista, a tentativa tardia de frear, o carro escorregando na água, o impacto, o silêncio e depois o meu desespero. Eu respirei fundo, mas parecia que não entrava ar suficiente no peito. Era como se a curva estivesse sugando todo o oxigênio da cabine. Quando cheguei mais perto, senti o volante endurecer. Meus braços ficaram pesados. O carro parecia querer seguir sozinho. Foi então que eu vi um corpo, no meio da pista, do mesmo jeito de antes. Meu coração disparou. A visão se misturava entre o passado e o presente. Era como se a estrada estivesse me obrigando a reviver tudo. Não como lembrança, mas como se estivesse acontecendo novamente. Eu friei de novo. Dessa vez, o carro parou com precisão cirúrgica, a poucos centímetros da figura caída. Meus olhos ardiam. Eu tremia inteiro. Não podia ser real. Não daquela forma. A chuva fina continuava caindo. A neblina abraçava o asfalto. A silhueta no chão parecia respirar, ou tentar. Eu queria sair do carro, mas minhas pernas não obedeciam. Foi então que o vulto no retrovisor se moveu e sumiu. A porta traseira do carro fez um som leve, como se alguém tivesse saído. Meu corpo gelou. Olhei pelo para-brisa. A figura estendida no asfalto levantou a cabeça. A mesma postura, o mesmo movimento, o mesmo desespero. Só que dessa vez, ela não parecia morta. Ela parecia presa, presa na memória, presa no momento, presa na culpa de alguém que nunca assumiu o que fez. Eu senti o peso da verdade esmagando meu peito. Aquela pessoa, aquela vida, não deveria ter acabado daquele jeito. Mas eu não parei, eu não ajudei. Eu fugi e agora a estrada cobrava. A silhueta moveu lentamente o braço, igual aquela noite, tentando alcançar algo, alcançar alguém. Dessa vez, eu sabia exatamente quem era. A mão apontava para mim. Eu tremi. Meu coração parecia prestes a explodir. A chuva aumentou. E antes que eu pudesse dar um passo, a voz dele voltou. Clara, rasgada, direta. Encare. A figura tentou levantar outra vez, como se vivesse apenas naquele segundo, entre vida e morte. E ali, encarando o cenário que eu passei anos tentando esquecer, entendi. A estrada não queria que eu lembrasse. A estrada queria que eu visse. Visse o que eu causei. Visse o que deixei para trás. Visse a vida que se foi enquanto eu acelerava para longe. Aquilo não era apenas uma aparição. Era uma cobrança.
e eu estava prestes a pagar. Eu permaneci dentro do carro, paralisado, olhando para aquela figura estendida no asfalto. A mesma posição, o mesmo gesto, a mesma tentativa desesperada de levantar o braço que eu vi anos atrás, na noite em que tudo aconteceu. A diferença era que dessa vez eu não estava vendo um corpo real. Eu estava vendo minha culpa materializada, parada ali, respirando entre o passado e o agora. A chuva engrossava, batendo contra o para-brisa em gotas fortes que pareciam marcar o ritmo do meu coração. Minha respiração estava curta e irregular, como se meu corpo tivesse esquecido como funcionava. Eu tentava me convencer de que aquilo era apenas uma ilusão, um reflexo, um truque da mente. Mas no fundo, eu sabia exatamente o que era aquilo. E eu sabia por que estava vendo de novo. Quando finalmente consegui mover a mão, puxei a maçaneta e abri a porta do carro. O ar frio e úmido bateu no meu rosto como um soco. A chuva molhou minha camisa em segundos, mas eu mal percebi. Meus olhos estavam presos à figura deitada na estrada. Ela levantou a cabeça, devagar, muito devagar. E seus olhos, ou o que restava deles, encontraram os meus. Eu senti a alma sair do meu corpo. A expressão não era de ódio, não era de vingança, era pior. Era expectativa, um pedido silencioso, um pedido que eu ignorei no passado, um pedido que me persegue até hoje. Me aproximei 2 passos. O asfalto molhado refletia os faróis do meu carro, criando distorções estranhas nas poças d'água. A cada passo, parecia que eu estava caminhando dentro de uma lembrança distorcida, como se o tempo estivesse dobrando sobre si mesmo. A figura tentou erguer o braço novamente. A mão tremia, o corpo inteiro tremia. E então eu ouvi. Não era voz alta, não era grito, não era sussurro. Era a mesma frase que ouvi naquela noite quando eu estava dentro do carro, olhando pelo retrovisor enquanto fugia. Me ajuda. Minha respiração travou. Eu retrocedi um passo. Aquela frase foi a última coisa que ouvi antes de acelerar e ir embora naquela noite. E agora ela voltava, crua, idêntica, como se tivesse ficado presa no ar por anos, esperando que eu a escutasse da maneira correta. Não era pedido, era acusação, era cobrança, era justiça. A figura se apoiou no cotovelo tentando levantar o tronco, mas o movimento parecia rasgar alguma coisa invisível. Era como se o peso de anos tentando alcançar alguém estivesse finalmente cedendo. Eu senti vontade de correr, de entrar no carro, de acelerar e fingir que nada estava acontecendo. Mas eu sabia, se eu fugisse outra vez, eu nunca mais teria paz. O ar mudou, ficou mais espesso, mais pesado. E atrás de mim percebi, sem ver, que alguém estava ali. O homem do viaduto. A presença dele preencheu minhas costas como uma sombra densa. Eu não precisava olhar, eu já sabia. O barulho da chuva diminuiu, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Então, dentro da minha mente, porque ele não precisava mais falar, ouvi a voz dele pela primeira vez com clareza. Encare o que você fez. Meu estômago revirou, minha visão turvou mas eu não recuei dessa vez. Me ajoelhei ao lado daquela figura no chão. A chuva escorria pelo rosto dela, ou pelo que restava do rosto, misturando lama, água e algo que parecia sombra. Ela tentou virar o corpo, tentou se levantar, tentou me tocar, e dessa vez eu deixei. Segurei a mão dela. Era fria, não fria de temperatura, fria de ausência, fria como algo que já não pertence a nenhum mundo. A figura apertou meus dedos com a pouca força que tinha, e a memória voltou, inteira, sem filtro. A noite do acidente, o impacto, a luz, o som, o desespero e principalmente eu dirigindo para longe, eu olhando pelo retrovisor, eu vendo a mão dela se mover, e mesmo assim eu não parei. O peito apertou com tanta força que pensei que fosse desmaiar. Mas eu permaneci ali, ajoelhado, molhado, encostando minha mão na dela. Pela primeira vez, minha voz saiu falha.
Me perdoa. Ela virou o rosto lentamente para mim. Os olhos opacos, vazios, mas carregando uma expressão que doeu mais do que qualquer grito. Não era ódio, não era raiva, era tristeza. Uma tristeza tão profunda que parecia arrancada do fundo da alma de alguém que morreu sem entender por quê. A mão dela apertou a minha mais uma vez, e por um instante, apenas um, o rosto dela pareceu vivo. Não inteiro, não saudável, mas vivo o suficiente para expressar algo que eu nunca imaginei que veria: aceitação. Não perdão, aceitação. Ela ergueu o braço livre, o que tremia mais, e apontou para a pista alguns metros à frente. Eu segui seu gesto e, por um instante, tudo ficou diferente. A chuva desapareceu, a luz mudou, a cor do asfalto mudou, e eu me vi ali, anos atrás, dirigindo, cansado, distraído, fugindo de mim mesmo. Eu me vi atropelando ela, eu me vi fugindo, eu me vi olhando para trás, eu me vi omitindo a verdade. A visão desapareceu. Voltei ao presente, de joelhos, segurando a mão dela. Ela piscou devagar, como se estivesse lutando contra o próprio desaparecimento. Eu sei, murmurei chorando sem perceber. Eu sei que eu devia ter parado. Eu sei que eu devia ter ajudado. Eu sei. A figura soltou minha mão. E então aconteceu. O homem do viaduto, a presença atrás de mim, deu um passo para a frente. Eu não virei. Não precisava. Senti a energia dele passar por mim como um vento que não existe. A figura caída no chão levantou os olhos para ele. E tudo ficou leve. Não claro, não iluminado, mas leve. A figura no chão relaxou o corpo. Os olhos fecharam devagar. O movimento da chuva no rosto dela ficou mais suave. A mão dela caiu no asfalto com um som tão pequeno, mas tão definitivo, que parecia um ponto final, um suspiro que não saiu do meu corpo nem do dela. Deixou o ar vibrar por um. Então a imagem dela se desfez, como poeira escura no vento, levando com ela o que prendeu minha vida por anos. O peso sumiu, a chuva diminuiu. O homem do viaduto estava atrás de mim, parado, silencioso. Eu virei devagar. Ele não tinha mais lágrimas escuras. O rosto estava limpo. Ali, pela primeira vez, parecia humano. E ele apenas disse, com a voz quieta: "Agora você entende." Eu não tive força para responder. Ele se virou, caminhou devagar até o guardrail da estrada e desapareceu. Não evaporou, não sumiu como fumaça, simplesmente deixou de estar ali, como alguém que finalmente cumpriu seu propósito. Eu fiquei sozinho na estrada, de joelhos, molhado, exausto, e pela primeira vez em anos, eu consegui respirar sem dor. Eu continuei ajoelhado na pista por vários minutos, incapaz de me mover. O som da chuva diminuía aos poucos, até virar apenas um murmúrio distante no asfalto. Meu corpo tremia, mas não de frio. Era outra coisa. Era como se eu tivesse acabado de arrancar um espinho que ficou preso na alma por anos demais. Senti um vazio estranho, um silêncio interno que eu não lembrava como era. Como se a culpa, depois de tanto tempo, finalmente tivesse encontrado onde descansar. Eu me levantei devagar. As pernas estavam fracas, como se estivessem segurando meu peso pela primeira vez na vida. Meu peito parecia leve. Não havia mais aquela pressão que eu carregava desde o acidente. Nenhum aperto sufocante. Nenhuma sombra escondida atrás de cada pensamento. Mas algo ainda não estava certo. A estrada estava quieta demais. Não havia vento. Não havia som de nenhum carro ao longe. Nenhuma luz. Era como se aquele trecho tivesse sido isolado do mundo enquanto tudo acontecia. Eu olhei para a curva novamente, para o ponto onde o corpo dela esteve antes de desaparecer. Agora não havia nada, nem marca, nem sombra, nem movimento. Mas o chão ali parecia diferente, não fisicamente, mas energeticamente. Como um lugar onde o universo respirou fundo por alguns segundos. Respirei fundo também,
e senti o cheiro da chuva voltar ao normal. Finalmente normal. Caminhei até o carro com passos lentos. Cada gota de chuva parecia mais leve do que as anteriores. A cabine estava do jeito que eu deixei. Faróis ligados, rádio desligado, o volante molhado por minhas mãos trêmulas. Entrei. Fechei a porta. E foi nesse momento, quando o som da chuva ficou abafado pelo interior do carro, que percebi. Eu não estava só. Não da mesma forma que antes. Não com uma presença do meu lado, nem atrás. Mas algo estava dentro de mim agora. Algo que não era medo. Algo que não era desespero. Era um tipo de consciência. Como se finalmente, depois de tantos anos, eu tivesse visto a verdade inteira. Não a versão que inventei para conseguir dormir, mas a verdade crua e suja que eu sempre soube, mas nunca aceitei. O rádio ligou sozinho. A interferência preencheu a cabine, mas dessa vez não era ruído, era chuva. A chuva da noite do acidente, exatamente igual. Com o mesmo ritmo, a mesma intensidade. Fechei os olhos para ouvir melhor, e no meio daquele som, ouvi algo que fez meu peito apertar. Uma respiração, fraca, irregular, quase apagada. A respiração dela. Abri os olhos rápido, mas o carro estava vazio. O reflexo no retrovisor mostrava apenas a estrada escura atrás de mim. Mas a respiração continuava. Eu coloquei a mão no painel, como se pudesse sentir alguma coisa. E senti a vibração. Não do carro, não do rádio, mas da memória. Não era ela, era o eco dela. Um pedaço que ainda precisava encontrar algum lugar para ficar. A voz do homem do viaduto ecoou na minha mente. Não como presença, mas como lembrança. Agora você entende. Sim, eu entendia. Mas isso não diminuía o impacto. Porque agora eu tinha a mesma consciência que ele tinha quando apareceu diante de mim. Consciência do que eu fiz, do que ignorei, do que deixei para trás, do que custou para alguém pagar com a própria vida. Girei a chave e desliguei o carro por alguns segundos, tentando organizar meus pensamentos. O silêncio voltou a dominar tudo. Era estranho. Eu esperava sentir medo, esperava sentir pânico, mas não. Eu sentia um tipo de luto calmo, como se eu estivesse finalmente vivendo a perda que nunca tive coragem de enfrentar. Afinal, como você chora por alguém que você matou, mesmo sem intenção, se você nunca teve a coragem de admitir que isso aconteceu? Foi ali, parado na beira da estrada, que percebi que tinha evitado o luto por anos. E quando você evita o luto, evita também a verdade. Agora não dava mais para evitar. Liguei o carro de novo. O motor respondeu gentilmente, como se estivesse aliviado por mim. Os faróis iluminaram o asfalto molhado. E pela primeira vez desde aquela noite do acidente, eu segui pela estrada sem fugir. Cada metro que eu dirigia parecia puxar um pouco mais de peso do meu corpo. O limpador de para-brisa marcava um ritmo constante, quase tranquilizante. A chuva, agora leve, batia na lataria como se estivesse lavando tudo. A estrada começou a clarear aos poucos. Não pelo sol, mas porque a neblina estava se dissipando. Era simbólico demais para ser coincidência. Quando passei pelo ponto onde, no passado, decidi fugir e não olhar para trás, senti algo mudar dentro de mim. Como se uma porta tivesse se fechado finalmente. Eu olhei para o retrovisor e o reflexo era apenas um retrovisor, sem vultos, sem sombras, sem olhos acusando nada. Era apenas vidro, quebrado sim, mas finalmente vazio. Respirei fundo, me permiti sentir o alívio. Mas o alívio durou pouco, porque quando cheguei ao final do trecho antigo, vi algo que me fez gelar por dentro. No acostamento, bem ao lado da última placa, antes da estradinha que leva ao bairro abandonado, havia uma marca no chão. Não era sangue, não era tinta, não era lama diferente. Era um círculo de terra mais clara, como se algo tivesse desaparecido dali recentemente. Bem no centro do círculo, havia um único objeto, uma fita refletiva.
daquelas que motoristas usam nos coletes para serem vistos à noite. Eu sabia o que era aquilo, mesmo que nunca tivesse visto pessoalmente. Era dela, a que caiu no asfalto na noite do acidente, a que eu vi pelo retrovisor e fingi que não vi. Meu corpo ficou frio, meu coração disparou, não porque aquilo fosse sobrenatural, mas porque era a primeira coisa física, real, palpável, que me conectava diretamente ao que aconteceu. A fita não estava lá no começo da noite. Eu tinha certeza absoluta. Eu passei por ali para chegar até o viaduto e não havia nada. Mas agora estava. Peguei a fita com as mãos trêmulas. Ela estava molhada da chuva, fria e, ao mesmo tempo, carregava uma sensação que eu não sei descrever, como se pertencesse mais a um momento do que a um objeto. Eu apertei com força e, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu chorei. Não pelo susto, não pelo medo, mas por ela, pela vida que eu tirei, pelo pedido que eu ignorei, pela dor que eu causei, pela fuga. Chorei como alguém que finalmente estava colocando tudo para fora. Todo o peso, toda a culpa, todo o silêncio imposto por ano após ano. E enquanto eu chorava, ouvi, não com os ouvidos, mas com a alma, a última frase dele, o homem do viaduto, surgindo na minha mente como um sussurro gentil. Agora ela pode descansar. Eu levantei o rosto para o céu. A chuva fina caía suavemente, quase quente, como se o mundo estivesse me acolhendo. Segurei a fita contra o peito e senti, finalmente, que parte de mim pôde descansar também. Eu permaneci agachado no acostamento, segurando aquela fita refletiva, como se ela fosse a única coisa que ainda me conectava à realidade. A chuva leve caía no topo da minha cabeça e descia pelo meu rosto, misturando-se com minhas lágrimas, sem que eu conseguisse distinguir o que era água e o que era dor. A fita era pequena, insignificante para qualquer pessoa que não soubesse a história, mas para mim era tudo. Era prova, era memória, era conclusão, era despedida. Eu passei anos tentando esquecer, tentando empurrar o passado para debaixo de camadas de rotina, trabalho, cansaço, distrações idiotas. Mas essa pequena faixa fluorescente, agora molhada e pesada nas minhas mãos, arrancava todas essas camadas de uma vez só. O ar parecia diferente, mais leve, quase quente, como se a chuva tivesse parado só ao meu redor. Não no mundo, apenas dentro de mim. Eu levantei devagar, ainda segurando a fita. Ela escorria a água, como se estivesse chorando junto comigo. Por alguns minutos, fiquei parado, encarando aquele trecho esquecido da estrada. Era um lugar que não significava nada para ninguém, mas que definiu o resto da minha vida. Um pedaço de asfalto que guardou por anos uma história que eu me recusei a contar. A chuva começou a diminuir. As gotas ficaram espaçadas, suaves, como se o mundo estivesse desacelerando depois de um evento grande demais. Eu respirei fundo. E mais uma vez, o silêncio dominou a madrugada. Mas agora era outro tipo de silêncio. Não pesado, não ameaçador. Era um silêncio limpo. O tipo de silêncio que só aparece quando uma história finalmente encontra seu fim. Voltei ao carro com passos lentos, ainda segurando a fita. Sentei no banco do motorista, deixei a porta entreaberta e fiquei olhando para ela por um longo tempo. O reflexo da luz dos faróis fazia a fita brilhar de maneira suave. Não intensa, não chamativa, apenas suave. Como se ainda estivesse cumprindo seu papel. Chamar a atenção de quem estivesse passando, pedindo para ser vista. Mas dessa vez eu vi. E saber que finalmente enxerguei o que ignorei antes me trouxe uma sensação tão contraditória que doeu. Alívio, dor, vergonha, paz. Tudo misturado dentro de um único sentimento que não sei nomear. Fechei a porta do carro devagar, guardei a fita no bolso da calça e encostei a cabeça no volante. Era impossível ficar indiferente ao que aconteceu. Eu não teria como voltar para casa e simplesmente agir como se tivesse vivido um pesadelo. Não era pesadelo.
era realidade. Uma realidade que me encontrou, cobrou e, no fim, me libertou. Mas algo me dizia que ainda não tinha acabado. A estrada estava silenciosa demais. O vento parado demais. O som da chuva, inexistente. Era como se o mundo estivesse esperando a última peça desse quebra-cabeça. E ela veio. O retrovisor, aquele mesmo retrovisor quebrado, refletiu um movimento suave atrás de mim. Eu engoli seco. Me preparei para ver algo que não queria, algo que não suportaria. Mas não era ele. Não era o homem do viaduto. Não era o vulto. Não era a figura caída. Era só chuva escorrendo no vidro. Gotas comuns, humanas, normais. Mas ainda assim, algo me chamou a atenção. O retrovisor estava menos quebrado. A rachadura que antes se espalhava como uma teia de aranha, agora parecia menor, retraída, como se estivesse sendo engolida para dentro. Se o reflexo agora fosse mais limpo, porque não tinha mais nada ali dentro para distorcer. Toquei o retrovisor com a ponta dos dedos. Estava frio, mas não gelado. Estava firme. Não parecia possuir aquele peso energético estranho que tinha antes. Suspirei. Então, algo aconteceu. O rádio ligou sozinho pela última vez. Não com ruído, não com chuva, não com interferência, mas com uma música suave, baixa, antiga, daquelas que tocam em rádios AM durante madrugadas abandonadas. Uma música instrumental, leve, calma, cheia de notas espaçadas que pareciam combinar com o momento. Era como se o próprio mundo tivesse dado um suspiro de alívio. Eu não toquei em nada, só deixei tocar. O som preenchia o carro com uma paz que eu não sentia há anos. Era quase como se a música tivesse sido escolhida por alguém. Alguém que queria deixar claro que tudo havia terminado. Encostei no banco, fechei os olhos por alguns segundos e deixei a sensação me invadir. Foi a primeira vez desde o acidente que fechei os olhos sem medo. A música continuava, lenta, suave, até que no meio dela, um som fraco veio do alto-falante direito. Uma interferência leve, quase imperceptível. E então, uma voz, fraca, muito fraca, como se viesse de muito longe. Obrigada. Meu coração parou. Não era a voz dele, não era a voz do homem do viaduto, era a voz dela. Mas não a voz da noite do acidente, não aquela voz quebrada, desesperada, sufocada. Era uma voz tranquila, uma voz limpa, uma voz livre. Ela não estava presa mais, não estava naquele instante infinito entre vida e morte. Ela estava, os olhos arderam novamente, mas dessa vez não chorei de dor, chorei de alívio. A música voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali mais alguns minutos, ouvindo, respirando, existindo. Depois desliguei o rádio, desliguei os faróis. Fiquei no escuro, e foi no escuro que percebi algo que mudou tudo. Eu não tinha mais medo do escuro. Passei anos com medo de estradas vazias, viadutos, curvas, chuva fina, lugares onde o passado poderia voltar. Mas agora, sentado naquela escuridão completa, eu percebia que nada ali queria me machucar. Eu era o único que me machucava. Eu era o único que se prendia. Eu era o único que fugia. O homem do viaduto não era uma entidade maligna. Ele não veio para me assustar. Ele veio porque precisava que eu encarasse o que fiz. Ele veio porque sabia que eu nunca faria isso sozinho. E agora, com isso feito, ele tinha ido embora. E ela também. Eu liguei o carro novamente. A marcha engatou suavemente. Os faróis iluminaram a estrada molhada pela última vez naquela noite. Olhei para o retrovisor. Só por garantia. Estava vazio, limpo, silencioso. Como se o passado tivesse finalmente decidido sair do banco traseiro. E pela primeira vez, eu me senti leve. Realmente leve. Engatei a marcha. Acelerei devagar e segui. Não para fugir, não para esquecer, mas para viver. A estrada à minha frente parecia outra. Não era mais o corredor escuro onde tudo havia começado.
nem o lugar que deu origem ao pior momento da minha vida. Agora era apenas isso: uma estrada. Simples, silenciosa, limpa. Eu dirigi lentamente por alguns quilômetros, quase com medo de que tudo voltasse. Medo de olhar pelo retrovisor e encontrar uma sombra. Medo de ouvir o rádio ligar sozinho. Medo de sentir aquele peso no ar que antecedia a presença dele. Mas nada aconteceu. O retrovisor mostrava apenas escuridão comum. O rádio ficou mudo, obediente, e o ar normal, real, humano. Era difícil acreditar que a mesma estrada que carregou o meu maior trauma tinha acabado de me libertar dele. A fita refletiva ainda estava no meu bolso. Eu podia senti-la contra minha perna enquanto dirigia. Não como um peso, mas como um lembrete. Uma prova física de que o que vivi não foi sonho, alucinação ou imaginação. Foi real, cruel, necessário. Quando cheguei no fim da rodovia, estacionei no posto mais próximo. As luzes amareladas do lugar me deram uma sensação estranha de segurança. Como se eu tivesse deixado um mundo inteiro para trás ao sair da escuridão. Entrei na loja de conveniência em silêncio. Um atendente me cumprimentou, mas minha cabeça estava longe demais para responder. Peguei uma água, me sentei numa mesa perto da janela e fiquei observando a chuva diminuir até virar sereno. Enquanto a madrugada passava, percebi algo que me atingiu com mais força do que qualquer aparição. Eu estava pensando nela, não com culpa, não com horror, mas com respeito. Por anos, ela foi apenas a figura na pista, a lembrança que eu tentava evitar, a dor que eu enterrava sob desculpas fracas. Eu nunca permiti que ela tivesse presença, história, humanidade. E isso talvez fosse minha maior falha. Agora, pela primeira vez, eu a enxergava como alguém, não como um acidente, não como um erro, mas como uma pessoa que sofreu, uma pessoa que tentou viver, uma pessoa que encontrou a morte porque eu não estava realmente ali naquela noite. E essa consciência, essa verdade nua, doía, mas era uma dor necessária. Eu passei a mão no bolso e tirei a fita. A cor dela refletiu sob a luz fraca da lanchonete, brilhando suave como se ainda estivesse pedindo atenção. Coloquei a fita sobre a mesa. Fiquei olhando para ela. Aquela pequena peça caída no chão anos atrás estava ali, entre meus dedos agora, como símbolo de algo que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Eu fiquei pensando, por que ela estava ali hoje? Por que agora? E entendi. Ela não estava ali para me assombrar, não para me punir, não para me prender ao passado. Ela estava ali para me libertar. A chuva parou completamente quando levantei da mesa. No reflexo da janela, eu vi meu próprio rosto, cansado, molhado, transformado. Talvez pela primeira vez, eu me vi sem aquela sombra eterna atrás dos olhos. Eu saí do posto, respirei o ar úmido da madrugada e voltei para o carro. Antes de entrar, olhei uma última vez para a estrada escura ao longe. Nada se mexeu, nada chamou meu nome, nada se formou na névoa. A estrada estava vazia. E isso era o suficiente. Eu deixei a fita no porta-luvas, não por medo, mas porque queria carregá-la comigo. Não como trauma, mas como memória. Como lembrança daquilo que finalmente resolvi enfrentar. Liguei o carro. A marcha engatou suave. Os faróis iluminaram apenas alguns metros à frente, mas isso não me assustou. Pela primeira vez, desde o acidente, eu não estava fugindo da escuridão. Eu estava atravessando ela, e ela não queria nada de mim. Voltei para casa com a sensação de que algo imenso, algo invisível, mas gigantesco, tinha sido restaurado em algum lugar do mundo. Antes de entrar, olhei para o céu. Não havia lua, não havia estrelas, mas estava claro. Um tipo diferente de claro. O claro de paz. Uma paz que eu nunca pensei que voltaria a sentir. Fechei a porta atrás de mim e pela primeira vez em muitos anos,
Eu dormi. Não desmaiei, não apaguei, não lutei contra pensamentos. Eu simplesmente dormi, como alguém que finalmente deixou de carregar o peso de outra pessoa nas costas, como alguém que devolveu ao mundo aquilo que tirou sem intenção, como alguém que encarou o próprio monstro interno e voltou vivo. A estrada ficou para trás, mas a história nunca vai embora. Ela existe para lembrar que algumas culpas só se libertam quando são encaradas, que algumas presenças só aparecem para quem tenta fugir delas, e que alguns fantasmas são apenas partes de nós mesmos. Partes que pedem, às vezes por anos, um pouco de coragem para finalmente descansar. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Aqui, cada relato tem um peso e cada voz merece ser ouvida. Comenta aqui embaixo. Você já viveu algo que nunca conseguiu esquecer? E compartilha esse vídeo com alguém que gosta de relatos reais. A gente se vê no próximo.